Bem, vamos continuar o nosso estudo. Obrigado pelas músicas aí que nos ajudaram tanto, para nós podermos louvar ao Senhor, esse Jesus que é a fonte de tudo para nós, e Ele mesmo diz algumas coisas, né, obrigado. Ele diz algumas coisas para nós, como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e como nós já estamos acompanhando aí, eu tenho trazido nos domingos à noite, quando eu prego, estes fatos de João. Ele faz 7 declarações, dizendo dele eu sou, né? Ele faz essas declarações, está só relembrando, está bem baseado lá em Êxodo 3, quando Moisés pergunta para Deus, olha, quando o povo de Israel perguntar, quem me mandou, o que eu falo? Ele diz, você diz que eu sou me mandou, é isso que ele fala. Então, no Evangelho de João, só lembrando, né, o Evangelho de João, ele tem um propósito, que é mostrar Jesus como Filho de Deus. Nós já lemos na semana passada, o começo dele, né, ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai falando isso, vai falando o seu Evangelho, ressaltando os milagres que ele chama de sinais, para comprovar na sua tese, e é claro, pela Bíblia, inspirado por Deus, de que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Nestas frases que ele usa, como eu disse, 7, né, são 7 frases, deve ter mais, mas as pessoas, os comentaristas põem 7 frases, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele fala isso, você já viu isso em algum lugar? Sempre que você ouviu isso estava no Evangelho de João, e está no Evangelho de João. Nós já vimos, eu sou o pão da vida, já vimos, eu sou a luz do mundo, e hoje nós vamos ver, eu sou a porta. Baseado no Evangelho de João, vou pedir que abram lá no Evangelho de João. Vamos no capítulo 10. Se você tiver uma Bíblia como a minha, no subtítulo, né, na parte de cima vai estar o bom pastor. E realmente vamos ter que dividir esta mensagem em 2 partes, porque eu sou o bom pastor, é uma das coisas que ele fala, mas ele também fala, eu sou a porta. Vamos tentar hoje pensar em Jesus como a porta. João capítulo 10, versículo 1 diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, soberano Senhor, nós estamos aqui gratos por Tua misericórdia em nos deixar viver com saúde, em nos deixar liberdade para poder pregar o Teu Evangelho, e os que estão aqui porque puderam vir, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes e proteja aquelas Tuas ovelhas, Pai, que estão em países onde isto é proibido, Senhor, e estão fazendo isso de forma ilegal, fugindo dos governos, Senhor Deus, porque não tem liberdade para te cultuar.
E eu te peço, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que eles tenham liberdade. E a nós, Senhor, que possamos aproveitar melhor essa grande liberdade que temos no nosso país de pregar o Evangelho, de frequentar os cultos, de ter comunhão cristã. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe no estudo desta noite, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, vamos relembrar aqui o que está acontecendo aqui. Nós estamos, irmão, numa conversa aqui. No capítulo 8, Jesus cura aquele cego de nascença. E ali há um problema bem sério, né? Vamos só lembrar da tensão que houve ali. Ao curar o cego de nascença, os judeus questionam os fariseus do templo, quem é esse homem que te curou? Não, ele não é por Deus, que ele cura de sábado. E então esse homem, ele fala, não, ele me curou. E aí os fariseus chegam para esse homem e dizem assim para ele, olha, você não sabe que te curou? E eles começam a fazer um monte de perguntas. Então esse homem diz, vocês querem ser discípulos dele? Aí eles ficam doidos e expulsam o homem da sinagoga. Essa é a ideia. Esse homem foi expulso da sinagoga. Então, Jesus encontra esse homem, tinha alguns judeus com ele, e daí começa a conversar com ele, e aí os judeus começam a conversar com Jesus, e é nesse contexto, porque eles tentam apedrejar Jesus, e daí, este Jesus, eu vou pegar aqui o texto aqui, ele fala nesse tempo, que olha, eu sou a luz do mundo. Ele vai falando, no capítulo 9, ele fala isso, e depois ele fala, esses homens falam, quer dizer que ele fala, vocês são cegos, Jesus acaba chamando de cegos, e está nesta conversa aqui, eu vou só pegar o finalzinho, né? Nós já falamos sobre isso, por isso que eu estou sendo breve, tá? Capítulo 9, verso 39, só para você ver depois que o cego descobre quem é Jesus e o adora, Jesus disse assim, no capítulo 9, verso 39, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então está nessa tensão aí que você vai ver. E aí Jesus começa a falar das ovelhas, um grande aprisco. E sempre que fala em ovelha, em aprisco, para o judeu e até para nós, crentes, né, que estudamos a Bíblia, vem sempre o Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente vem além do livro de Isaías, mas esse acho que é o mais claro para as crianças, para todo mundo, fala de, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus está falando disso. E aí ele diz, no capítulo 10, onde ele começa, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está falando aqui de pastor. Eu falei que nós vamos conversar isso na próxima vez, provavelmente, que eu pregar. Mas daí há uma coisa, eles não entendem o que Jesus está falando. Parábola, irmãos, é sempre uma linguagem comparativa. E você tem que pensar para compreender. E aqui no versículo 6 de João capítulo 10, diz assim, Jesus disse-lhes esta parábola, qual parábola? De que ele é um pastor das ovelhas, de que os outros não eram pastores verdadeiros, tal. Mas o que a Bíblia diz, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. E então, aí vem o verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E é aí que esse em verdade vos digo, Jesus tornou a dizer, quer dizer, aí Jesus reforça, e ele fala, eu vou explicar com outra parábola, é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele fala que agora já não é mais
o pastor, mas está falando que ele é a própria porta do curral das ovelhas. Vamos só pensar, irmãos, não num curral como o nosso de hoje, do século 21, né? Não vamos pensar nisso. Vamos pensar lá no primeiro século, né? Como que estavam lá. Era um cercado enorme com pedras e tinha um portão, sabe? E geralmente quem ficava no portão era o pastor. E quando, como era grande, às vezes vários rebanhos ficavam lá para guardar a noite. Sabe, eles tinham lá, então, 1, 2, 3 pastores juntavam todas as ovelhas lá. Então, é nesse contexto, é nesse redil, nesse aprisco que nós temos de pensar. Só lembrar, irmãos, ovelha é criada desde o princípio do mundo. A gente viu aí, Abel sacrificava ovelha. A lã, irmãos, sempre foi muito valiosa, porque nos protege do frio. A ovelha é um bicho dócil, ela é um bicho dócil, ela é um bicho que ela é inteligente. Eu vi um estudo que uma ovelha consegue reconhecer o rosto de um ser humano e até de outra ovelha, depois de 2 anos ela ainda consegue lembrar. Então, ela é inteligente, ela tem a forma de comer a grama, e aqui embaixo é diferente dos outros animais, ela consegue comer bem rasteirazinha, assim, então ela consegue para parar o mato, enfim, ovelha é fácil de lidar, não é um bicho perigoso, sabe, ovelha é assim que funciona. Então, Jesus, ele chega aqui, ele diz, olha, eu sou a porta das ovelhas. É mais ou menos, ou não, é mais do que o pastor, ele é a porta das ovelhas, não é a porta do curral. E aí, eu acho que, para mim, né, ele acaba complicando mais, porque ele precisa de um discernimento espiritual para entender isso. Porque se as pessoas não conseguiam entender que Jesus era o pastor, quanto mais era uma porta. Mas por quê? Porque Jesus realmente, ele quer que nós pensemos na nossa vida espiritual. Irmãos, Jesus não quer um monte de robôs. Você precisa pensar por que você está aqui, pensar por que você aceitou Cristo, pensar por que você continua, mesmo que Deus te chamou, e é verdade, a música, mas por que você está aqui? Você tem que questionar. A fé não é uma coisa tapada, idiota, não, é algo racional. Deus toca no coração e nós vemos as razões da fé. Então aqui, o que ele fala no verso 8, que é o que eu queria pegar com vocês. Ele começa, capítulo 10, verso 8, ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aí ele fala, eu sou a porta. E a gente tem que pensar que Jesus havia falado de portas. Aqui, em João, ele fala que ele é a porta, mas em Mateus e Lucas, ele fala de porta também. Vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 7, estamos terminando, né? Aqui é a leitura do Sermão do Monte, se for, você vê o capítulo 7, no versos 13, verso 13, olha o que Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Vamos ligar nisso. Que porta que ele está falando? Está falando das portas que se abrem nos nossos dia a dia. A porta do prazer, a porta, resumindo tudo, do pecado, mas a porta do prazer, a porta do conforto. Porque ser cristão, irmãos, não é ser próspero financeiramente. Ser cristão, irmãos, não é garantia de saúde. Ser cristão, irmãos, não é garantia de bons relacionamentos. Ser cristão não é garantia de perseguição. Ao contrário, é garantia que será perseguido.
Porque ser cristão é renunciar a si mesmo, tomar sua cruz. Então, talvez eu quero levar a você pensar comigo hoje. Quais portas que nós estamos entrando? Um prazer do nosso país no século XXI é a porta do prazer e do conforto. Olha aí, as igrejas estão tendo um culto por semana. Não querem. A gente não quer isso. Hoje alguém brincou comigo, não foi nenhuma maldade, né? Porque eu tenho liberdade. Falou, pastor, nesse calor e vocês de camisa, qual o problema? Me fala. Um problema? Não. Não estou morrendo. Não tem dó de mim. Eu não estou morrendo. Eu estou bem. Eu estou bem. Ainda aqui eu estou, olha, muito melhor, porque antes eu tinha que usar gravata e paletó. Então, pensa. Mas eu estou aqui. E aí você nota o seguinte, quando tem frio, as igrejas, eu vou falar de nós, elas diminuem, porque está muito frio. Aí, quando tem calor, também não estão aqui. Durante o período de aulas, as pessoas não estão aqui porque tem que estudar, tem trabalho para fazer. Ótimo. Aí, quando tem férias, continua vazio. Não, tem alguma coisa que não bate, irmãos. Vamos só pensar, tem alguma coisa que não bate. Tem algo que não está certo. Então, nós só temos que pensar nas nossas portas. Quais são as portas que a gente tem? E hoje, falando em porta, é o que você mais tem nas redes sociais. Aí você tem os portais. Não é nem sites, né? Não é nem sítio, é portal. Portal tem uma série de coisas, de serviços que te deixam você fazer N coisas num portal só. O portal é uma porta larga, não é pecado, hein? Eu só estou dizendo que hoje nós temos várias portas largas para fazermos o que quiser. O problema é que nós temos de pensar no que Jesus falou, que a porta da salvação é estreita. Estreita. Não é fácil. Quantas pessoas você está aqui há mais tempo que eu, já vieram aqui, eu ouvi uma pessoa falar, puxa, pastor, obrigado, a igreja orou por mim, olha, agora vou estar aqui todo fim de semana, vou estar aqui toda semana, ele falou, e foi a última semana que ele falou aquilo. Não vem, irmãos, não vem, a porta é estreita. Você que já ficou por um período fora da igreja, tem alguns irmãos aqui que ficaram fora da igreja, por um período. Você há de lembrar que portas se abrem a partir do momento que você pisa fora da igreja. Portas se abrem, porque as portas largas estão aí. Só que o fim delas é um fim terrível. E você tem liberdade de fazer isso. Aliás, minto. Você pensa que tem liberdade, mas você está se prendendo cada vez mais. Cada vez que você está passando por essas portas. Porque essas portas são oferecidas pelos ladrões e pelos salteadores. Jesus está falando aqui, irmãos, dos falsos profetas, tá? Mas eu estou aplicando essas portas e esses salteadores para outras pessoas que querem nos pegar, querem nos amarrar com prazeres, com ilusões, e nós vamos nos iludindo. E a porta larga, ela tem um grande problema. Olha, vamos lá. Pessoal, eu vou falar aqui do vovozinho aqui de 65 anos aqui, hein, ó. Antes a gente tinha o quê, irmãos? Ó, vou olhar para os meus cabelinhos brancos aqui, ó. Irmão, 5 canais, né? O que era? TV Tupi, TV Globo, depois apareceu a Manchete, depois a Record, que era o Tigrinho, não era essa daí, tinha, acho que a Bandeirantes já tinha, a gente tinha 5 canais. Agora tem 100. Então, vamos pensar? Vamos pensar. Você que tem TV a cabo, você já usou os 100 canais? A gente não usa, irmão. Não usa. Você tem um mundo de canais no YouTube.
tenho quase certeza que você vai sempre no mesmo. É sempre o mesmo canal. Só que tem uma série de coisas. E aqueles Reels que chamam, né? Eu nunca sei falar o nome daquele negocinho. Que eu falo, aquilo lá aquilo lá chama Drops. Sabe o que é Drops? Lembra o que é Drops? Drops é algo que pinga, assim, é uma gota. E você vai passando aquilo, vai vendo, não te acrescenta nada. Você perde 1 hora da sua vida, você vê um monte de coisa passando e você não sabe. Parece um pisca-pisca. Só que você não vê nada. Essas portas, elas estão te roubando o tempo. No dia 1º, nós vamos ter a leitura bíblica. Eu não quero que levante a mão, eu quero que você pense. Será que alguma porta te roubou a oportunidade de você ler a Bíblia? Alguma dessas portas roubou a oportunidade? Porque elas estão aí. Faz a conta. Eu falei, eu não quero envergonhar ninguém, não é de forma alguma o objetivo. Mas só pense, você que não terminou a sua Bíblia, dava para ter terminado? Dava. E olha, me perdoe, hein? Não estou pensando em ninguém, vou falar de mim. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de serviço. Tira, irmãos. Tira. Não é verdade. Não tem tanto serviço assim, não. Não tem, irmão, não tem. Ah, pastor, mas eu tinha um monte de trabalho de escola. Acabou a escola, não tem. Não tem, irmãos, não tem. A gente se perde nas portas. Olha, tem as locadoras de vídeo aí, né? Essas como é que chama? Streaming. Agora é streaming, né? O streaming lá, né? Vou falar, né? Os Netflix, essas Disney, essa coisa da vida aí. Aí você vai lá, oferece para você 500 filmes. O que a gente ganha com isso? Ganha 1h30 escolhendo um negócio para assistir 40 minutos. Eu tenho um travesseirinho. Uma vez eu fui fazer uma brincadeira, uma pessoa dei um presente, que era um travesseiro com um negocinho de relógio. Está dizendo assim, olha, o tempo que você demora para escolher o filme. E aí sobrou um pedacinho de relógio assim pequenininho, que era o tempo que você assistia. Por quê, irmãos? Porque esse monte de escolhas, eles acabam te tirando. E olha, hoje eu fui preencher uma ficha, não lembro, um cadastro aí, não sei o que era. Mas aí tinha, não era sexo mais, tinha gênero. Irmão, tinha 8. E eu não sabia qual que eu era, não sabia mesmo. Eu só fui eliminando, fiz igual, pastor Neil, quando eu colava nas provas, isso eu não sou. Não, isso aqui eu não sou também. Não, isso aqui também não sou. Aí eu descobri que eu sou cisgênero por exclusão. Porque só sobrou aquele que não era do resto que eles estavam falando. Eu falei, então deve ser isso aqui que eu sou. Mas para que antigamente era mais fácil? Eu já sabia o que eu era. Agora não. Eu tenho que, olha, se eu não me engano, eu não vou estar mentindo, mas é por aí. Era 8 ou 9. 8 ou 9, eu tive que eliminar 8 para ficar com a última. Olha aqui, nós temos liberdade? Não temos liberdade, não temos. Estamos presos em escolhas inúteis, assim como as portas faziam isso. E o Senhor Deus, Ele dá apenas 2 escolhas para nós, sabia? O povo de Israel, ele foi bem claro. Você pensa que hoje é diferente do passado? Irmãos, não é. Pega a cultura egípcia, onde o povo de Israel ficou lá por 400 anos. Pega a cultura egípcia, até hoje é uma cultura encantadora. Tem egiptólogos hoje que estudam ainda toda aquela cultura, construção de pirâmides, aquela legião de deuses, um panteão enorme de deuses que eles tinham lá. E aí Deus chama e fala o quê? Estou tirando vocês daí. E qual a escolha que Deus deu? Olha aqui, eu vou brincar aí, a Netflix dos sonhos aqui, só tem 2 opções, hein? É isso daí. Volta lá, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30. O que porta que Deus dá para nós escolhermos? Olha lá, Deuteronômio 30, no verso 19, Deus fala assim, os céus e a terra, falando para o povo de Israel, tá? Nós vamos aplicar para nós, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque, Jacó, que lhes havia de dar. Então eles já sabiam disso, né? Então para eles é uma linguagem mais fácil de entender, porque eles viviam isso. Mas veja, Deus propõe morte ou vida.
Bênção ou maldição, acabou. Acabou, irmãos. No final desta vida, vai ter apenas duas portas, que vão ser aquelas que nós vamos passar, as portas que escolhemos aqui. Escolhemos a larga ou escolhemos a estreita? Você já está escolhendo, sabia? Você já está escolhendo. Então, o que você tem que pensar? Qual é a sua preocupação? A sua preocupação é com a vida? É com a vida depois da morte? Porque já teve pessoas que escolheram que esta vida aqui era melhor do que a morte. Quando Paulo está lá discutindo no Areópago, em Atos 17, ele discute com os epicureus. Esses filósofos, os seguidores de Epicuro, ele dizia que a vida é prazer, ia acabar, então eu tinha que aproveitar o maior prazer por aqui. Isso é que tinha que fazer. Então, quando fala de ressurreição, claro, todo mundo chia, não, ressurreição não. Porque você já imaginou que se você é uma das pessoas que pensa que o negócio é viver porque a gente vai morrer um dia e vai acabar tudo, você já imaginou? Se a gente tiver certo e vai ter uma ressurreição e você vai ser julgado, o negócio vai pegar. Porque não tem mais chance. Ah, pastor, está me pondo medo. O nome que você quiser dar. O nome que você quiser dar. A realidade é assim mesmo. Vai para a guerra, pode cair uma bomba. Ah, pastor, não fala isso. Está na guerra. É assim que funciona a vida. Se está na guerra, tem bomba, tem tiro. É assim que vai funcionar. Você está nesse mundo, você vai morrer. E depois que morrer, você vai vir em julgamento. E você tem que pensar, é agora que você está escolhendo isso. Agora. Então, nesse tempo aqui, o Senhor, Deus já falou. Qual que vocês querem escolher? A bênção ou a maldição? A morte ou a vida? Porque pensa, irmão, pensa comigo. Olha, vamos pensar hoje, vamos só pôr a nossa cabeça para pensar um pouquinho mais, vai, eu sei que vocês pensam, mas um pouquinho mais. Quem é doido de escolher morte? Tem algum, só se for um suicídio. Aí, se você tem problema de suicídio, você tem que procurar uma ajuda médica aí, eu não sou médico, hein? Mas pensa, se você não tem problema nenhum de mente, você vai escolher morte? Pior, quem quer maldição? Não, eu quero maldição. Tem lógica alguém falar que quer maldição? Não, eu quero maldição. Não, quer bênção. Então, por que Deus manda escolher? Porque tem um custo. É esse o grande problema. E, nós aqui, vou falar nós, incluindo, hein? Nós aqui mais gordinho. Eu já falei para você, fui nutricionista. Quer emagrecer? Quer. Claro que eu quero. Primeirão. Aí ela deu o custo. Falei, aí eu deixei ela de lado. Ela vou pensar mais tarde nesse negócio. Porque, pessoal, tá doido? Não, olha, a gente tem uma turma aqui tentando fazer academia para baixar o açúcar aqui. Pessoal, é duro. Não é fácil. Agora, janeiro, você que faz academia, agora em janeiro você fica disputando aqueles aparelhos lá, né? Vai ver em junho, quando tiver frio. Vai disputar você e as poucas moscas que vão estar voando lá. Ninguém quer, porque o custo é caro. Então eu pergunto, você quer ser saudável? Ou você quer ser uma pessoa que vive doente? Não, quero ser saudável. Então, o custo é esse. Não, aí não, peraí. Aí é sem açúcar, sem carboidrato. Aí é levantar cedo e fazer exercício. Aí é não poder comer, deitar na rede. Aí é não poder acabar com o pote de sorvete depois do almoço. Aí é dispensar o pudim de leite condensado. Não, aí eu não quero. Mas se você não quer ser saudável, eu quero. Mas eu quero ser saudável sem abrir isso. Aí vem a porta do quê? Tem uma canetinha que você aplica e resolve. Olha aí, agora é estatística, não sou eu, hein? Você que pode usar caneta. A Anvisa falou que pode, então usa aí. Só uma coisa, a porta das pessoas que depois de usarem a caneta por 3 anos, resolveu a situação, que continuaram a manter o corpo, 30%, porta estreita. Depois de 3 anos, as pessoas que usaram a caneta e não conseguiram continuar, 70%. Está vendo como a porta larga é sempre mais complicada? Porque eles não queriam, o problema é que tem um custo. O povo de Israel aqui queria escolher a vida, só que tem um custo. Eles queriam escolher bênção, mas tem um custo. Tudo isso, olha, você mais jovem, falando aqui com vovô aqui, a vida cobra juros altos.
Não se preocupe, ela cobra juros altos. O banco da vida é um banco caro. Caro. E eu tenho que lembrar aqui, com pesar, do pastor Celso. Faleceu jovem, e um dia conversando lá em Ervalha, estava eu, Mariana, ele, a Lidiane, ele falou, eu estou pagando o que eu não cuidei de mim na minha infância, na minha juventude. Não, comia, disputava a Coca-Cola, quem conseguia virar 2 litros sem parar, agora eu estou pagando. Custou. Irmão, custa. Porta larga, custa. Porta estreita custa, porta larga o preço é baixo. Mas vamos continuar. Lá em João, capítulo 10, me ajudem aqui, vamos comigo lá, hein? João, capítulo 10, no verso 9. João, capítulo 10, no verso 9, Jesus fala novamente, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Bom, as ovelhas que procuram a porta estreita, que é uma só, que é a porta de Jesus Cristo. Estas que escolhem, elas estão no caminho da vida. E você tem que pensar nisso. O custo é muito alto, o custo é alto se você escolher outra porta. A porta do prazer, a porta da avareza, a porta do egoísmo, a porta da luxúria. São portas atrativas, com certeza. O grande problema é que o custo delas é muito, muito alto. Quando você aceita Jesus, a porta do céu é aberta. Pastor, mas o céu é muito grande. Então, ele é muito grande. O problema é que a porta é estreita para entrar. Só tem uma porta. Essa porta chama-se Jesus Cristo. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve isso. Vamos comigo lá em Romanos, capítulo 5. É um texto bem famoso, mas eu queria que você fosse comigo, se puder. Senão eu vou ler o texto aqui, tá? Romanos, capítulo 5. No verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Como é que conseguimos paz com Deus? Com Jesus Cristo. Irmãos, olha, eu já fui de uma religião que se acendia a vela. E acender vela é fácil, você acende vela e acha que está com paz com Deus. Eu já falei para vocês, eu era uma pessoa religiosa, hein? Eu era mesmo, um jovem religioso. O único problema é que o meu entendimento era assim, quando eu saía da igreja, eu deixava Deus lá. E eu não levava Deus comigo, ele só ficava lá. Então, você tem que pensar nisso. Era bom para mim, porque todas as portas estavam abertas. Quando se converteu, quando eu me converti, a porta minha ficou estreita e as outras portas eu tinha que evitá-las. Elas continuavam lá. Esse é o grande problema. Então, aqui você tem que pensar, volta comigo lá em João capítulo 10. Desculpa, eu só fui um pouquinho lá em Romanos, mas vou voltar para João 10. Olha o que é que Jesus fala dessas ovelhas que escolhem seguir a Jesus. João, no capítulo 10, no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Irmãos, aqui não está falando de você entrar e sair do céu, não é isso. Está falando da liberdade que você tem em Cristo. É isso que está falando aqui. Você não vai entrar e sai para o céu, não. Quem vem a Cristo, ele jamais lança fora. Mas você tem uma liberdade diferente. Você vai ver que o que Jesus Cristo está falando aqui é que as ovelhas têm a liberdade de sair. Espera aí, elas saem do aprisco? Saem. E o que elas fazem quando saem? Vamos ver no próprio texto aqui, que eu até já li, João capítulo 10, verso 4. E quando, falando do porteiro, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E aí, de novo, eu vou perguntar. Não estou pensando em ninguém em particular. Você é convertido?
Um dia realmente você entregou a sua vida a Cristo? Não vim aqui na frente chorando. Isso aí pode acontecer, não. Conversão é mudar de caminho. Você mudou o seu caminho? A porta que você escolheu é esta mesmo? Porque você sai do aprisco. Irmãos, amanhã é segunda-feira. Mesmo que, não sei se você está de férias ou não, acho que muitos já estão voltando já. Amanhã tem um dia de trabalho aí, com todos os problemas. São Paulo já está com trânsito ruim, você que está assistindo nas redes sociais, nós já estamos aqui pegando o trânsito em São Paulo. Então, a vida está continuando. E aí é que você vai saber, não eu. Você vai saber. Você é um convertido da porta estreita mesmo? Porque as ovelhas quando saem, segundo aqui o versículo 10, o versículo 4, eu estou aplicando, quando as ovelhas saem, elas seguem a voz do seu pastor. Não pastor Viana, pastor Neil, pastor Ricardo, não. Do pastor Jesus Cristo. E aí eu pergunto, aqui nós estamos num aprisco, vamos chamar assim. Então, no aprisco, todo mundo aqui falando a mesma linguagem, demorando um tempo para ouvir a palavra de Deus. Estamos num aprisco. Mas quando você sair, quem você segue? Conversão não é vir na igreja de vez em quando. Conversão não é ser alguém religioso, como foi pregado pela manhã. Não. Conversão é mudar o caminho. Isso que é conversão. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Então, se você continua fazendo coisas velhas, coisas do pecado, eu tenho que questionar você. Não se você é convertido, mas será que você está seguindo de verdade o seu mestre? Será que você é essa ovelha aqui, ó? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, irmão, nós somos pecadores, a gente faz, claro que faz. E daí que a gente pensa? A gente olha para Cristo e fala, não, o negócio aqui não está certo, não. O negócio aqui não está certo. Esses dias falando com uma pessoa da minha família, mas por que você não faz isso? Não era nem um pecado absurdo, mas eu falei, não, porque a gente tem que pensar em Deus, em tudo que a gente faz. E eu acho que a Bíblia diz para fazer isso, eu quero fazer exatamente o que a Bíblia diz, ou o mais próximo disso. E por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não, não. Porque se eu sou uma ovelha de Cristo, eu ouço a sua voz. E Ele me chama Ele me chama pelo nome. E eu o sigo, porque eu conheço a voz de Cristo. Agora, você conhece a voz de Cristo? Não sei. A voz de Cristo é o que está na palavra, a palavra é a Bíblia. Você está fazendo o que está aqui? Porque se você não está, tem alguma coisa errada no seu ouvido. Tem alguma coisa errada na sua escolha. Tem alguma coisa errada na porta que você optou ir. Porque se você é uma ovelha de Cristo, quando Cristo fala, sai meu filho, minha ovelha, você ouve a voz. E a ovelha de Cristo, e aí eu quero, qual pastor que você vai estar ouvindo? Porque nas outras portas também tem pastor. Dá uma olhada no verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E você está fugindo da aparência do mal, é só uma voz estranha para nós. A voz da avareza, a voz do egoísmo, a voz da luxúria, a voz de todos aqueles pecados da carne, que diz lá em Gálatas, capítulo 5, todos aqueles lá, são vozes que não servem para nós. Não é o nosso pastor que está falando. Estamos na porta errada. Já pegou o caminho errado? Você já pegou? Olha, famoso, já você que é mais antigo da igreja já sabe, eu sou a pessoa pior de caminho, ainda bem que tem o Waze, aí eu me perco tudo, irmãos, eu me perco, olha, eu falo para a Mariana, às vezes, eu conto depois que ela fica brava comigo, né? Peguei o trem, falei, mas peguei o trem para Santo Amaro, o metrô, em algum lugar ele virou, que eu não vi, eu parei lá na Zona Norte, lá no Jardim São Paulo, falei, mas ele virou no meio, eu falei, sei lá, mas ele virou, eu peguei o ônibus, claro que eu peguei certo, um dia eu peguei o ônibus tão certo que peguei um trem ali, quando que começou esse negócio amarelo aí, né? Aí eu sei que eu fui na luz, e eu peguei o trem para casa. Aí estava lá, eu comecei a olhar, a plaquinha lá, estava lá, daqui a 3 estações, Jundiaí. Eu falei, eu acho que eu peguei para o lado errado. Aí eu desci. A Mariana depois, mas é verdade, mas eu faço isso. Então, eu sou ruim de caminho, mas tem uma vantagem. Eu não me desespero. Eu simplesmente falo, vou voltar. Aí eu pego, geralmente estou lendo um livrinho,
eu desço, para onde que é o caminho certo, entro e continuo a vida. Não precisa me desesperar. Eu não sou daquele que fala, perdi, não, resolvi. Então, se você, por acaso, está no caminho errado, não se desespere, é só pegar o certo. É só você pegar o trem. Olha, eu cheguei em casa, eu falo para a Mariana e falo para vocês, eu nunca me perdi na vida, porque eu sempre cheguei em casa. Demora, mas eu sempre chego. Já demorei mais horas do que era necessário, mas eu não me perdi. Por quê? Porque tinha caminho, só pegar e voltar. Por que você está fora? Por que você não aceitou Cristo? Será que o caminho não está errado? Não desespera, é só você voltar, resolvido. Só pega o caminho certo e a vida continua. E a gente está na porta certa, é isso que precisa. É só isso. Já começou a ler um livro que você não gostou? Sabe o que você faz? Para de ler e muda. Muda. A não ser que você entenda. Por que você não está gostando? Por exemplo, quando nós vamos ler a Bíblia, vocês aí, chega em Crônica, a gente para. Porque tem aqueles 9 capítulos de genealogia. Aí quando nós começamos a entender a história do patriarca, começamos a entender que lá no Antigo Testamento, o que está se buscando é a descendência de Davi, para que o Messias viesse, aí já não fica mais chato. Aí a gente fala, agora eu já entendo porque que está lá. Então entenda só o caminho que Deus está fazendo com você, está querendo te mostrar uma porta certa, é só isso. E aí, volta aqui, né, em João, nessa porta estreita aqui, voltando para João, no capítulo 10, verso 9. Então, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, olha, a nossa vida, se você pensar bem, o que a gente precisa? Precisamos de segurança, precisamos de mantimento, e precisamos de um lugar para fazer atividade. Na verdade, é isso que nós precisamos. O resto decorre disso. Qualquer atividade, mesmo que seja lazer, só tem que ter isso, que a gente não quer ficar preso. Porque a gente quer ter segurança, mantimento e esse lugar que chamamos de liberdade. Porque se for só segurança e mantimento, talvez na prisão isso já tenha. Eles estão seguros lá e eles têm comida. Mas não é isso. A gente quer mais. A gente quer esse espaço. O que aqui na nossa parábola diz que é pastagem. Pastagem você pode colocar como comida, mas eu colocaria como liberdade. Eu posso sair do aprisco. Eu não vou ficar martirizado, trancado num convento. Eu vou sair. A única coisa que eu tenho que me lembrar é que quando eu sair, eu escuto a voz do meu pastor. É só isso, porque Jesus, Ele não nos prende, Jesus, Ele nos liberta. No mesmo Evangelho de João, capítulo 8, no verso 36, Jesus fala assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que nós precisamos, da liberdade. E qual é a liberdade que eu tenho? A liberdade de fazer todas as coisas que agradam a Cristo, sabendo que eu vou ter segurança nesta vida e quando eu partir, eu também terei, porque Ele prometeu. É só isso. Isso é liberdade. Mas que liberdade? O que é liberdade? Sei lá, pular de paraquedas, é fazer o que você quiser no mundo, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. É uma ilusão isso, é ilusão. Eu te falo, isso é a sua televisão de 100 canais. Isso é a tua locadora que tem 5.000 filmes para você. Você tem tanto que você nem gosta de ficar procurando. Pensa, quanto tempo já que você não procura um filme lá, hein? Geralmente só tem tanto filme que você tem que pegar alguém para te indicar um filme. Você tem lá os 5.000, mas alguém tem que te falar, assiste esse que é bom. Por quê? Porque liberdade desse jeito não é liberdade, é prisão. Quando eu vejo, olha, aí é a minha visão, hein? Quando eu vejo aqueles 5.000 filmes, eu falo 5.000 grades. Estou assim, como é que eu consigo assistir 5.000? Tem um monte de coisa que só prende a gente. Pode assistir filme, eu não estou dizendo isso, estou dizendo só no que você opta, na bênção que você pode optar. Pense nisso. Olha, o Senhor Deus, para ser o nosso pastor, Ele nos conquistou. E nos conquistou com a sua vida. Nós não somos a ovelha. Nós não somos ovelhas, um animal selvagem, que foi laçado e colocado em cativeiro. Não.
nós fomos conquistados. Ao invés do Senhor oferecer um prêmio para nós, Ele se deu a si mesmo. Não é o João capítulo 3? Olha, veja, João, irmãos, todo o livro de João tem muita lógica. Por isso que você, alguns discursos, só encontra em João. Nos outros também, mas a lógica, eu quero dizer, do que João se propõe a mostrar para todo mundo que Jesus é o Deus encarnado. Qual o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16. Onde que tem? Só em João 3,16. E por quê? Porque essa é a proposta que Deus colocou, inspirou João, o escritor, para falar. Inspirou para escrever. Que era isso, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós escolhemos recusar Jesus. Nós escolhemos a porta larga, mas podemos escolher a porta estreita. Pense nisso. Nós já vimos Jesus falando que Ele é o pão da vida, dá o sustento, é o Deus provedor. Nós já vimos que Jesus é a luz do mundo, Ele abre os nossos olhos. Pode notar isso. E hoje nós vemos que Jesus, Ele não só é a porta do curral, não, Ele é a porta da ovelha. Ele é o único caminho. Ele é a única porta que vale a pena. Se você não aceitou Jesus ainda, eu queria que você pensa na sua vida. Não, pastor, mas eu acho que eu vou demorar para morrer, não dá para dizer isso. Não estou falando nem da vida eterna. A vida eterna, claro, é o principal, mas estou falando desta vida. Olha, te garanto, com Jesus, a vida eterna é maravilhosa, mas esta vida já é boa. A gente tem um propósito, a gente pensa, a gente sabe por que está aqui. Estamos aqui porque um dia Jesus morreu, pagou os nossos pecados e nos fez ter acesso à paz do Senhor Deus. Ele nos deu acesso ao Pai. É isso que eu queria deixar para você essa noite. Pense nisso. Se você está longe desta porta, venha para ela. Largue essas portas largas, grandes, portais que só estão atrapalhando a sua vida. A porta estreita é a melhor porta, porque é a porta que leva para a felicidade. Vamos orar. Eu espero que você tenha bastante discernimento nas suas decisões. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e pensar na nossa vida? Que tipo de porta eu entrei para estar no caminho que eu estou hoje? Que tipo de porta? Você aí que estuda alguma coisa, um dia você fez uma matrícula, você escolheu essa porta. O dia que nós aceitamos Cristo, nós escolhemos a porta. Mas se você não tem Cristo, você ainda não escolheu a porta certa. A porta certa é Cristo. E a Bíblia diz que você tem que crer no seu coração e aceitar com a sua boca. E aí você está na porta certa. E se você já aceitou Cristo, eu queria te perguntar, você que está em casa, você está aqui no templo, já aceitou Cristo um dia de verdade? De verdade? Então faz um favor, olha para a porta. Em qual porta que você tem entrado? Qual porta que te dá prazer? Qual porta que você acha que Deus quer que você esteja? Palavra de um perdido. É fácil. Muda de caminho, pega que você chega na casa. E se você aceitou Cristo, sua casa está te esperando. É a casa do Pai. Se você não aceitou Cristo, venha para a casa do Pai. Esse caminho já está aberto. A porta é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te adoramos e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Senhor, talvez em casa, em algum lugar, ouvindo esse culto, talvez aqui no templo, tem alguém que ainda não se decidiu por Jesus Cristo.
Ele ainda não deixou que o Espírito Santo tomasse conta da sua vida e nunca se declarou com a sua boca que Jesus é o Salvador, que possa fazer isso hoje. Pai, talvez tenha pessoas aqui que saíram do caminho, entraram em portas erradas. Eu te peço, Pai, que possa decidir voltar para o caminho certo e continuar na vida de bênção que o Senhor prometeu. Que possa ter a alegria verdadeira, que possa ter a pastagem verdadeira, o lugar verdadeiro, a liberdade que o Senhor nos dá, somente através de Jesus Cristo. Eu te peço que hoje haja conversão, haja mudança de vida, orando que nós estamos em nome da porta, em nome de Jesus Cristo. Amém.